Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo número 15, 13. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo número 15. Nesta noite nós vamos tentar entender um pouco o que é a Páscoa, em poucos minutos, de acordo do que a Bíblia nos relata sobre a Páscoa. Os irmãos acharam? Acompanhem comigo a leitura. Êxodo, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo de número 13. Todos os irmãos acharam? Amém? Tem alguém indo? Está indo, eu espero um pouquinho. Achou? Todo mundo já foi então? Acompanha comigo a leitura. Minha versão é um pouco diferente, mas dá para acompanhar. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis. A pressa é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quanto eu ferirei a terra do Egito. Louvado seja nosso Deus. Podem sentar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, visto que a Páscoa ela foi estabelecida em primeiro ponto ao povo de Israel. Povo de Israel esse que vem a descendência da promessa de Deus. A promessa de Deus voltada ao libertador. E esse libertador nós sabemos bem o certo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é bem clara em dizer também, no Romanos fala que de Israel provém os pactos, de Israel provém as alianças,
de Israel provém todos os mandamentos e ordenança de Deus. Nós somos abençoados e abençoados por Israel em Deus, em Jesus Cristo. Assim vem a linhagem israelita. E Deus ali provendo para Israel, primeiro ponto, através dessa Páscoa, nós vamos entender que, como já foi falado nesta noite, para nós guardarmos em nosso coração, Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, não é ovo da Páscoa, a Páscoa não é isso, a nossa Páscoa não é isso. Isso foi extraviado pelo conceito do mundo, pelo mundanismo, que extraviou o conceito de Páscoa. A Páscoa nasce na Bíblia, a Páscoa não nasce no mundo, a Páscoa não nasce no paganismo, mas se nasce numa promessa, numa ordenança de Deus sobre o povo de Israel, uma proteção de Deus, visto que o povo ele estava cativo no Egito, assim diz a palavra do Senhor. Há cerca de mais de 400 anos o povo já estava cativo no Egito, porque o povo tinha ido para o Egito através de uma bênção de Deus, através de José. Mas José tinha um pacto, José tinha uma aliança com o faraó. E quando José estava vivo, e aquele faraó estava vivo, foi mantida assim a aliança, o pacto. E o povo estava ali, não como escravo, mas o povo estava ali, sim, desfrutando de todas as bênçãos que o Egito poderia dar para aquele povo. Mas nós entendemos que quando José ele morre, e assim também o faraó que tinha uma aliança com José morre, com o tempo foi se perdendo essa essência, com o tempo foi se perdendo essa primazia, esse trato, este combinado no qual José havia com o faraó. E nós entendemos que com o passar do tempo, os outros faraós com inveja do povo de Deus, porque o povo de Deus, onde colocava a mão era abençoado, onde colocava a mão se multiplicava todas as coisas, e agora faraó, ele ordena que o povo que estava ali ia viver debaixo de jugo, debaixo de escravidão. Então o povo estava agora no Egito não mais como pessoas livres, não como aquele que poderia agora plantar, não como aquele que agora poderia estabelecer a sua cidade, poderia estabelecer o seu campo ali no Egito, não, mas agora estava a serviço de faraó, escravo de faraó. E Deus, uma certa vez, ele fala para Moisés que ele ia libertar este povo através de Moisés. Mas antes dessa libertação, Deus vem com um juízo sobre o Egito. E nós olhamos que, pelo texto que nós lemos nesta noite, Deus chama a Moisés e também chama Arão, e nós vemos pelo texto de voltarmos na terra do Egito. E fala para Moisés e para Arão, para passar para toda a congregação, que ele viria com juízo sobre o povo do Egito. Ele ia mandar o anjo da morte matar todos os primogênitos do Egito, tanto de ser humano como também de animal. E Deus ordena que o anjo da morte viesse ali adentrar pelo Egito e fazer uma grande destruição no Egito. Mas nós estamos olhando também no texto que esse Deus Todo-Poderoso que estabelece, que levanta, que abate, que cuida, que liberta, que transforma, que está com o teu povo, protegendo, guardando, livrando de todo mal, ele traz uma ordenança para o seu povo, que o povo viesse ali estabelecer a Páscoa, que eles viessem se juntar na congregação, que eles viessem se juntar também nos teus lares, para se comer a Páscoa do Senhor, a verdadeira Páscoa do nosso Deus, para que ele viesse estar unido primeiramente em família, em seu lar. Mas a família que estivesse pouco número, podia convidar uma família vizinha para estar junto em determinado número, para que viesse comer aquele cordeiro inteiro. Mas caso se sobrasse algum pedaço, ele ordenasse que fosse queimado, não guardar o cordeiro, mas ele ordena que coma o cordeiro. E desse cordeiro ele pegaria o sangue, e esse sangue seria passado nos umbrais das portas, como uma proteção, porque o anjo da morte iria passar. E onde tivesse aquele sangue do cordeiro, era a proteção de Deus sobre a vida deles. E o anjo da morte ia passar sobre essa casa e não entraria com juízo nessa casa. Olha Deus guardando, olha Deus protegendo, olha Deus livrando o teu povo de todo mal. O povo já estava 400 e poucos anos no Egito,
e muitos deles pensando que Deus havia se esquecido dele, muitos deles pensando que Deus havia abandonado. Mas nós temos uma certeza e uma convicção que nós servimos um Deus que Ele trabalha pela nossa vida, e nós servimos um Deus que não abandona ninguém, seja qualquer circunstância que nós estejamos vivendo, seja qualquer abandono que nós estejamos vivendo aqui nessa terra. Mas nós servimos um Deus que tudo vê e tudo contempla. Ele tem visto a minha vida, Ele tem visto a tua vida, e Ele tem nos protegido e nos livrado de todo mal. Se nós estamos aqui nesta noite, foi a provisão do Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui nesta noite. Se nós estamos aqui nesta noite, porque nós estamos protegidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passado sobre a nossa vida, protegendo e livrando-nos de todo mal. Eu tenho certeza que Deus tem promessa sobre a tua vida. Eu tenho certeza que Deus tem promessa sobre a minha vida. Nós olhamos que, no desenrolar da história, Deus agora, Ele liberta o teu povo. E Deus fala para ele que Deus tem uma terra prometida para esse povo. Deus então liberta esse povo e liberta com uma promessa. Deus liberta e liberta esse povo para uma morada com o nosso Deus. E esse povo, ele vai agora diante a essa promessa que Deus havia estabelecido para eles. Eles vão marchar por muito tempo no deserto. Eles vão andar por muito tempo no deserto. Ainda que Deus o libertou, ainda que Deus o protegeu, mas nós entendemos uma coisa: ainda que nós estamos debaixo da proteção e do livramento de Deus, muitas vezes nós temos que passar pelo deserto. Porque é no deserto que Deus vai formar o nosso caráter, porque é no deserto que Deus vai formar a nossa estrutura. Aqueles que verdadeiramente adoram ao Senhor será conhecido e conhecido no deserto. Porque nós olhamos pela palavra de Deus, aqueles que caminharam no deserto e aqueles que murmuraram contra o Senhor, aqueles que não confiaram em Deus, aqueles que duvidaram em Deus, eles ficaram onde? No meio do deserto. Eles não entraram para a terra prometida. Nós entendemos que pela palavra de Deus, somente Josué e Caleb daquela geração passada e aqueles que nasceram na geração posterior que entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles não murmuraram contra o nosso Deus, eles confiaram na promessa de Deus. Porque quando Deus tem cuidado, porque quando Deus tem proteção, porque quando Deus tem promessa e nós andamos na promessa do Senhor, o Senhor cumpre a tua promessa. Louvado seja Deus. E nós entendemos que nós servimos um Deus cumpridor e zeloso para com a tua palavra. E Deus promete para nós um cordeiro. Ele não promete para nós um coelho, mas Ele promete para nós um cordeiro. E vai desenrolar a história de Israel. Vai desenrolar a promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Foi lido nesta noite pela palavra devocional, através do pastor Jonas, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morre, mas diz a palavra de Deus que Ele ressuscita no terceiro dia. Louvado seja o nosso Deus. João Batista, ele se levanta a pregar o Evangelho, a anunciar a palavra de Deus, e ele fala desse Cordeiro de Deus. Ele fala do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Ele fala desse Cordeiro de Deus que nos protege da ação do inimigo da nossa alma. Ele fala desse Cordeiro de Deus que nos tira da potestade, que nos tira da morte, que nos tira do caminho mau e coloca-nos na presença do nosso Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo o pecado. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus Cristo, Ele é crucificado. A palavra de Deus nos garante que Deus ali derramou toda a sua ira sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos que no Antigo Testamento, quando o sacerdócio entrava ali no santo dos santos e pegava aquele sangue do animal e derramava sobre o altar, e vinha a glória de Deus e vinha a presença de Deus e consumia todo aquele sangue, era porque Deus estava irado contra a humanidade. E uma forma de aplacar a ira de Deus naquela época, naquele momento, era o sangue do Cordeiro. Era o sangue do Cordeiro para Deus não vir destruir a humanidade, para que Deus não viesse destruir a nação. Então Deus era ali, a sua ira era contida pelo aquele sacrifício diante do Senhor. Mas Deus agora Ele derrama a sua ira no teu filho, por quem? Por nós.
para que Deus não viesse destruir a minha vida e a tua vida. E você pode perguntar, pastor, por que destruir a minha vida e a tua vida? Porque nós, sem Deus, porque nós sem Cristo, não somos nada, não somos ninguém. Nós estamos alheios à vontade e ao querer de Deus. Nós necessitamos que o sangue de Cristo, que nos protege e nos perdoa de todo pecado, seja espargido sobre a nossa vida, seja derramado sobre a nossa vida em proteção, em zelo, para que o anjo da morte não entre na nossa vida, para que o anjo da morte não entre na nossa história. Nós precisamos do cuidado de Deus da nossa vida. E agora Jesus Cristo, Ele é crucificado. E diz a palavra de Deus que Ele foi sepultado. Aleluia. E nesse sepulcro que Jesus Cristo estava, que Jesus Cristo foi colocado, havia uma grande pedra. E diz os historiadores que pelo menos tinha que ser uns 20 homens para tirar aquela pedra. Aleluia. E agora as Marias, né? Maria Madalena, as Marias, elas colocam o desejo no coração de ele ungir Jesus com aqueles perfumes. Elas vão lá e compram o perfume. E elas querem ungir Jesus Cristo, mas elas vão conversando, mas como que nós vamos tirar a pedra? Aleluia. Como que nós vamos tirar a pedra para nós ungirmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como nós faremos isso? Mas elas chegando diante ali do sepulcro, onde Jesus Cristo estava, elas se espantam, porque a pedra já havia sido removida, louvado seja o nosso Deus. A pedra já havia sido tirada, e elas vão até o sepulcro. E ela chega no sepulcro, estava sentado ali o anjo. E o anjo fala para ela: mulher, se acalma. Aqueles que você procura entre os mortos, ele ressuscitou. Aleluia. Aquele que você procura entre os mortos, ele vive, ele ressuscitou. Louvado seja o nosso Deus. Nós entendemos que nem mesmo a morte que dominava, a morte que imperava, tem poder sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos fala que no terceiro dia ele ressuscitou. E quando Jesus Cristo ressuscita, quando aquelas mulheres saem do sepulcro, Jesus Cristo se encontra com aquelas mulheres. Jesus Cristo fala para ela: ide e falai o que vocês estão vendo. Ó, vai até lá o discípulo, fala para o discípulo e fala também para Pedro, que o mestre ressuscitou. Aleluia. E nós olhamos para isso e entendemos que as mulheres que naquela época não tinha voz praticamente ativa nenhuma, irmãos. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E a gente vê aquelas que eram desmerecidas até mesmo pela sociedade, aquela que era muitas vezes desmerecida, não valorizada pelo povo, é aquela que vai ter o primeiro contato com Jesus Cristo e vai anunciar o Cristo ressurreto, vai anunciar o Cristo que ressuscitou, vai anunciar o Cristo que nos traz vida, que nos traz proteção, que nos traz libertação para a nossa alma. E Jesus Cristo fala: ó, vai até lá e avisa que eu estou indo para a Galileia. Eu vou chegar até a Galileia, aonde que eles estão. E nós entendemos que Jesus Cristo fala, avisa para os discípulos e também para Pedro. Pedro, que era o principal ali dos discípulos, Pedro, que era o principal dos apóstolos. Agora Jesus Cristo se separa, pela leitura que o pastor João leu nesta noite. Agora Jesus Cristo ele separa os discípulos de Pedro. Por quê? Porque nós entendemos que Pedro, através das aflições que ele estava passando, das angústias, ele se afastou de Jesus Cristo. Pedro, ele não estava querendo mais se envolver mais com a obra do Evangelho, se nós olharmos pelo texto. Pedro, ele pega de volta agora o seu barco, ele volta a fazer o que ele fazia antes. E nós entendemos que muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, que nós desistimos de pregar o Evangelho, de anunciar as boas obras, nós queremos fazer aquilo que nós fazíamos antes e que não agradava ao nosso Deus. Mas nós entendemos também que nós servimos um Deus perdoador, um Deus que busca onde quer que estiver essa ovelha perdida. E Deus vai atrás de Pedro, e Deus vai atrás dos discípulos. A palavra do Senhor diz que Pedro estava fazendo o que, irmão? Pescando. E passando a noite toda pescando, não pegou peixe nenhum. Não tinha êxito na sua pescaria. Não tinha ali nenhum ganho na sua pescaria. E chegando em Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo ordena. Ele pergunta, primeiro Jesus pergunta:
Tem alguma coisa aí? Pegaram alguma coisa? E Pedro responde: pegamos nada. Jesus Cristo ordenando de lá: ó, joga a rede aí no lado direito. Aleluia. E sobre a palavra de Jesus Cristo, eles jogam a rede no lado direito. E a palavra de Deus fala que aquela rede veio cheia de peixe. A pesca foi abençoada pela palavra de Jesus Cristo. Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. Só não ser lixo dentro do rio, não pegaram mais nada, não sei isso. Mas sobre a palavra de Deus, eles obedecendo a palavra de Deus, agora eles pegam. E logo João que estava, acho, mais ligado espiritualmente, João, que era mais íntimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele falou: opa, esse aí que está aí, que mandou essa ordem é Jesus Cristo, é o nosso mestre. João vai até Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. E agora Jesus Cristo, ele prepara aquela fogueira, diz a palavra de Deus, para poder estar ali até mesmo assando os peixes naquela fogueira. Mas com certeza, quando Pedro vê aquela fogueira, irmãos, Pedro, ele entra numa confusão mental muito grande. Por quê? Ele entra numa tribulação, primeiramente, mental muito grande. Por quê? Porque foi perto também de uma fogueira, diz o texto da palavra de Deus, que Pedro negou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mente dele agora começa a entrar lá chipando. Ele começa agora a cair em si, das atitudes e das ações dele diante de Deus. Porque é necessário que nós nos arrependemos da nossa atitude diante de Deus, porque nós temos o nosso Cordeiro. Nós temos a proteção do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está protegendo a nossa vida, que está protegendo a nossa casa, que está nos protegendo em nosso trabalho. O importante é notarmos que Jesus Cristo falou para as mulheres: avisa eles que eu vou até na Galileia, eu vou lá. Nós entendemos com isso que aonde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, nas nossas andanças do dia a dia, onde quer que nós estejamos, Jesus Cristo vai até lá. Ele vai nos acudir, Ele vai nos salvar, Ele vai nos libertar, Ele vai nos levantar, Ele vai transformar a nossa vida. Independente daquilo que nós vivemos, independente daquilo que nós passamos, o nosso Senhor vai até o nosso encontro. Louvado seja o nosso Deus. Jesus Cristo chega lá e faz aquela fogueira. E Pedro, que negou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pedro, que em nome de Jesus Cristo falou que ele não negaria Jesus Cristo de forma alguma. Senhor, eu não te negarei, Senhor. Senhor, ainda que venha a matar o Senhor, eu me entrego minha vida pelo Senhor. Senhor, eu vou cortar a orelha desse soldado, porque eu quero proteger o Senhor. Eu quero cuidar do Senhor. Mas esse Pedro, ao mesmo tempo que ele era veemente, no mesmo tempo que ele era sanguíneo, mas nesse mesmo tempo ele negou ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Entendemos que mesmo Pedro negando ao Senhor, ele vai atrás de Pedro. Olha quanto vale uma alma para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha quanto vale uma vida para esse Cordeiro que vive, para esse Cordeiro que ressuscitou. Ele ressuscita para ir atrás de Pedro. Ele ressuscita para ir atrás daqueles que estavam perdidos. Como ele está ressurreto à destra do nosso Deus, e ele está acolhendo muitas vidas e trazendo para o seu reino, e trazendo para a sua glória, e trazendo para a sua presença, onde quer que esteja, onde quer que anda. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Nós servimos o Cordeiro Pascual. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele vive, intercede por nós à destra de Deus. Ele está intercedendo pela minha vida e pela tua vida aqui nesta noite. Se não fosse a morte do Cordeiro, nós não estaremos aqui nesta noite. Se não fosse pela ressurreição do Cordeiro, nós não estaremos aqui nesta noite. Se não fosse pelo derramar de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não estaremos aqui nesta noite. E será o que nós temos dado ao Senhor por todos os seus benefícios sobre a nossa vida. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. E agora Jesus Cristo, ali, à beira, à margem do rio, junto com os discípulos, junto com Pedro, levando para eles palavra de vida eterna. E agora, quando nós olhamos para esse texto, que Jesus Cristo vai até onde está Pedro para animar Pedro, para Pedro apacentar suas ovelhas, para Pedro ir adiante pregando o Evangelho. Nós entendemos aquela passagem que Jesus Cristo fala para Satanás, que Satanás pediu para sinalizar a vida de Pedro.
E agora, através dessa passagem, nós entendemos que realmente Pedro não estava preparado. Eu olhando por fora, se fosse eu permitiria que Satanás tocasse na vida de Pedro. Era o nome de Deus, um discípulo do Senhor, um apóstolo do Senhor, está servindo de perto ao Senhor. Esse homem está preparado para ser serenado por Satanás. Mas Jesus Cristo, contemplando e conhecendo todas as coisas, Cristo fala: opa, negativo. Por quê? Porque ele não está preparado. Louvado seja o nosso Deus. Ainda que ele expulsou demônios, ainda que ele falou em nome de Jesus Cristo, ainda que ele fez sinais e maravilhas em nome de Jesus Cristo, mas ele não estava preparado ainda para aquela tribulação, para aquela tentação de Satanás sobre a vida dele. E Jesus Cristo nega: opa, não toque, porque eu tenho uma obra na vida dele. Entendemos o que é com isso? Que se Jesus Cristo tem uma obra em nossa vida, tenha certeza, você nunca será abandonado. Tenha certeza que você nunca será esquecido. Ainda que muitas vezes as pessoas nos abandonem, ainda que muitas vezes as pessoas nos esquecem, mas Jesus Cristo nunca abandona e nunca esquece o seu. Jesus Cristo está velando, trabalhando pela minha vida e pela tua vida. Eu vou lá na Galileia, aviso lá diante de mim, anuncie que eu vou na Galileia. E as mulheres cumprem, só vai anunciar: ó, o nosso mestre ressuscitou. Não tem mais pedra no sepulcro, não tem corpo. Ele ressuscitou, ele mandou. Eu vim falar para vocês que eles estão vindo para a Galileia. Mas muitos duvidaram dessa palavra de Jesus Cristo. Até mesmo quando Jesus Cristo aparece ali para os 11, porque Judas já havia morrido, a gente entende pela palavra de Deus, todos nós conhecemos isso, que Tomé duvida, ele quer ver as marcas na mão, não é isso? Se você é o Senhor, deixa eu ver suas mãos furadas pelos... Deixa eu ver suas mãos furadas pelos pregos. Deixa eu ver. Eu quero ver suas mãos furadas. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para Tomé e a gente duvida igualmente Tomé. Que isso, pastor? Verdade. Nós colocamos muitas vezes limitações e barreiras, impedimentos em ações de Deus, que em Jesus Cristo, que Ele pode agir e operar facilmente. Mas muitas vezes nós queremos limitar o poder e a agência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais em nossa vida. Nós ouvimos o louvor nessa noite, que nós servimos um Deus do impossível, que abre porta, que fecha a porta, ainda que não tenha porta, Ele abre. Aleluia. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. A palavra de Deus vai nos afirmar que quando Jesus Cristo morre e ressuscita, Ele pega a chave da morte. A chave da morte Ele toma, está sob o seu poder, está sob a tua autoridade. Nós entendemos que se alguém morre na autoridade, é permissão de Deus. Não se perde uma alma se Deus não permitir. Não se morre uma alma, não seja a vantagem do nosso Deus. Porque o nosso Deus tem toda a autoridade em tuas mãos. Tem a chave do poder em tuas mãos. Então Ele pega a chave, a autoridade da morte, porque a morte, Ele venceu a morte. E aquele que é vencido, o valente maniatou. Então o valente tem a autoridade sobre esse que é vencido. Então ele tem a autoridade sobre a morte. Pastor, porque ainda se morre ainda? Porque chegará naquele grandioso dia que a morte será destruída, despedaçada pelo poder de Deus totalmente. Ninguém mais morrerá, será vida eterna para com o nosso Deus. Mas há uma diferença nesta noite sobre a nossa vida. Nós temos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Nós temos a proteção do Cordeiro Pascual sobre a nossa vida. Pedro vai nos dizer que esse Cordeiro Pascual que morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia, ele é sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito nenhum. É esse Cordeiro. E esse Cordeiro é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, vamos celebrar nossa Páscoa com o Cordeiro de Deus. Vamos celebrar a nossa Páscoa porque Ele vive. Aleluia. Ele vive e eu posso crer no amanhã. Ele vive e eu posso crer que Ele está velando pela minha vida e pela tua vida, pela minha história
e pela tua história. Jesus Cristo está nos conduzindo. A nossa vida não é um barco à deriva. A nossa vida não está sem rumo, mas a nossa vida tem direção. As mansões celestiais, porque Ele vive. Ele intercede por nós à destra de Deus. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós não somos órfãos, nós não vivemos só, mas nós temos um Deus que reina e nunca perdeu a história, o controle da história do mundo. Ele está sobre a nossa vida. Entenda isso, entenda isso. Coloque no coração, esse Cordeiro, foi Ele que se entregou, esse Cordeiro foi Ele que morreu, esse Cordeiro pascual foi Ele que ressuscitou, esse Cordeiro, Ele que tem a chave, esse Cordeiro, Ele que tem todo o poder, esse Cordeiro que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Então nós não temos que nunca trazer desígnio, nós nunca temos que trazer sobre ninguém sentença ou absolvição, porque o Cordeiro é digno de abrir os 7 selos. Louvado seja o nosso Deus. O Cordeiro que tem toda a chave, que tem toda a autoridade em tuas mãos. Somente Ele tem todo o poder diante de Deus para perdoar pecado, para libertar, para transformar. Nós somente somos servos para levar a palavra de Deus. Porque se esse Cordeiro não ressuscita e não vai até Pedro, eu não sei o que seria de Pedro. Se esse Cordeiro não ressuscita e não vem até a minha vida, eu não sei o que seria da minha vida. Se esse Cordeiro não ressuscita e não entra na sua história, eu não sei o que seria da tua história. Aleluia. Porque nós éramos cativos, nós éramos prisioneiros, alheio à vontade de Deus, alheio os desígnios, os desejos de Deus para a nossa vida, mas aprove Deus em Jesus Cristo nos perdoar, nos sarar e nos chamar para a tua eterna glória. Louvado seja o nosso Deus. Louvado e agradecido seja o nosso Deus. Este é o Cordeiro Pascual. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus Cristo, ressurreto, à destra de Deus, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida, intercedendo pela nossa história. Sem Jesus Cristo nós não faremos nada, irmãos. Sem o poder de Jesus Cristo sobre a igreja, derramado sobre a igreja, nós não faremos nada. Se eu vier pregar o Evangelho, se eu vier falar das boas novas, sem o Cordeiro de Deus estar comigo, eu não farei nada, não terei eficácia. Se o Cordeiro de Deus não ir diante de mim, eu não terei eficácia. Assim como Deus aprove ao deserto uma nuvem de noite, uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia, assim Deus está provendo para nós. Assim o Cordeiro está provendo para a minha vida e para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Coluna de fogo, nuvem sobre a nossa vida. Entenda uma coisa, irmãos: deserto nós passaremos, aflições nós passaremos, mas Ele vive, Ele não vai deixar de ser Deus por isso. Ele vive e não vai deixar de ser Deus por isso. Então nós temos que nos posicionar diante de Deus. Nós temos que posicionar diante do chamado do nosso Deus. Deus, Ele vai até Pedro, e Pedro agora diante daquela fogueira, ele lembra de todo o seu retrocesso, ele lembra agora do seu abandono de Jesus Cristo, ele lembra que ele deu as costas para Jesus Cristo, ele blasfemou contra Jesus. Como, pastor? Ele falou: eu não conheço esse. Olha, você andava com ele. Não, eu nem conheço, não sei nem quem é. Não conheço, nunca andei com ele, não sei quem é esse tal de Jesus Cristo que vocês estão falando. Não conheço de forma alguma. E quando Jesus Cristo é crucificado, nós entendemos que, pela palavra de Deus, não teve nenhum dos discípulos de Jesus Cristo ali no Gólgota, onde Jesus Cristo foi crucificado. E nós entendemos que pela palavra de Deus, essas mulheres que anunciaram primeiramente o Evangelho, essas mulheres que foram falar da boa nova que Cristo ressuscitou, elas estão lá aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aqueles que são marginalizados pela sociedade são esses que o Senhor vai chamar, são esses que o Senhor vai levantar com poder e glória para anunciar o Evangelho,
porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é poderoso para fazer nova todas as coisas. E aqueles que muitas vezes se levantam com palavras de acusações, com palavras de derrota contra a sua vida, querendo liberar uma palavra de destruição, uma palavra de derrota, eu tenho certeza que Deus não está ouvindo isso. Aleluia. Eu creio no Deus que levanta, irmãos. Aleluia. Eu não creio num Deus que quer destruir a minha vida e tua vida. Eu creio num Deus que larga 99 ovelhas em local seguro e vai atrás de uma ovelha. Eu creio num Deus que liberta, que transforma, que cura e aprova esse cordeiro para nós que foi morto, diz a palavra do Senhor, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha provido para nós um cordeiro pascual. Um cordeiro que nos proteger com o seu sangue. Um cordeiro que nos proteger e nos cobrir de todo o pecado, porque diz a palavra de Deus, ele se fez pecado por nós. Por quem? Por mim e por você. Este é a nossa Páscoa. Este é o nosso cordeiro. Este é o nosso libertador. Este é o nosso Senhor. Aprove para nós uma porta de escape. Louvado seja nosso Deus. Que as palmas engrandeçam o nosso Deus. Glória.